Olá, olá pessoal. Olá, e como pode melhorar? Essa é uma das minhas perguntas favoritas dessas ferramentas incríveis do Access Consciousness. Eu vou conversar com a minha querida Carol agora. Yes, Carol, Carol. Aceitei. Carol, Carol, você tá aí? Oiê, tô aqui. Yes. Ah, tá queimadinha? Tô aqui na praia. Ai, que delícia! Coloquei um blush. Que delícia! Muito bom, muito bom, Carol. A gente vai falar de taster, a gente vai falar de sinfonia. E é legal ter essa presença aí do mar tão perto, né? Porque Sim, essa coisa das ondas, essa amplidão, essa coisa que não tem limite nenhum, né? É o que mais é possível para a gente poder brincar com isso cada vez mais, né? sim. E esse brilho do mar, né? Tem um brilho, dá pra ver aqui, que é quando o sol ele bate, né? Ele chega nas moléculas de oxigênio da água e ele ativa essas moléculas, né? E tem esse brilho. Eu morei muitos anos na frente do mar e eu observei isso, né? E aí eu comecei a ver isso em vários lugares, inclusive na neve, inclusive num lago, num rio, quando o sol ele bate na água, ele ativa as moléculas. E a gente é feito de água, né? Então, quando o sol, quando as energias, elas chegam na gente, né? Elas ativam as nossas moléculas. E isso é muito tem muito a ver com o SOP, né? Com essa energia da sinfonia, né? De ativar nossas moléculas, esse espaço entre as moléculas, né? Relaxar esse espaço, ativar a energia, né? Adicionar esse brilho. Que Exato. delícia! É uma delícia. E você estava falando, e aí me vem assim, né? Quanto mais a gente está brincando nessa coisa da sinfonia, menos as coisas estão assim afastadas da gente, né? Então, assim, na hora que você tem essa, né, que a pessoa tem a percepção, né, o mar, a beleza, as moléculas, ela já pode estar recebendo daquilo. Sim, E eu acho que isso muda tudo, porque vai colocando a gente num espaço onde a gente não está separado das coisas, onde tem essa integração com tudo. E isso abre para tantas coisas mais, não é? Serem criadas, serem sim. mudadas, o que for. E a gente Uau! vai fazer esses 3 encontros, né? A gente são 4 no total. O primeiro vai Sim, ser gratuito, para convidar todo mundo a receber da energia, né? Quer você escolha depois continuar com a gente, fazer os próximos 3 ou não, para trazer isso para o planeta, né? Para relaxar as moléculas e trazer essa comunhão. E o tema é peça e que receberás, né? Que é uma lei do universo, que a gente esquece dela, né? A gente já ouviu falar muito sobre ela, mas a gente esquece no nosso dia a dia de pedir, de perguntar. O ask em inglês é pergunta e é o pedir, é os dois, né? É uma palavra com dois significados. E a gente esquece de perguntar pelas coisas, de pedir pelas coisas que a gente poderia ter na nossa vida e fazer esse engajamento, essa comunhão com o universo. E essa energia da sinfonia, ela é muito disso, se engajar com todas as moléculas, né? Entrar em comunhão com tudo. E nesse lugar de comunhão, como o oceano, que a Norminha se referiu, é você entrar em comunhão com tudo e poder, sendo você, fazendo o seu requerimento, trazer, estar mais próximo do que você escolhe ter enquanto em corpo aqui nessa realidade, né? Entrar nessa dança, nesses movimentos, né? Que adicionam a você e a sua vida. E aí a gente já entra na energia, eu e a Norma, que é muito legal. Eu amo fazer com a Norma, a sinfonia, que eu com ela, assim, tem uma coisa que eu já tô, só de estar no campo com ela, uma pessoa, a gente já começa a a entrar nessa gente já vai sinfonia, né? entrando, já É, vai brincando com sim, isso. E assim é
tão legal isso, porque na hora que você está participando disso, não tem realmente uma coisa que você. Ai, ficou lindo assim, Carol. Não tem uma coisa realmente que você tenha que fazer. E isso é incrível. Diz respeito a receber, diz respeito a só estar ali e fazer os seus pedidos e ter a sua pergunta, sabe? E deixar que aconteça. Então, isso realmente é muito diferente e está ligado com a mágica. É muito diferente de Sim. como a gente é treinado, né, para batalhar com tudo, a fazer força com tudo, a controlar para fazer acontecer. Aqui quanto mais a gente solta, quanto mais está fora do controle, mais coisas se mostram. E são coisas incríveis. Quando a gente acha que se eu não tiver com controle, vai tudo desandar, não vai ser do meu jeito, nada vai. E se tiver outras possibilidades com isso, a É. coisa não tiver que ser assim. Eu tô nos Estados Unidos, né? Eu vim para um hotel e com 6 crianças. Eu e mais 6 crianças. E aí ontem a gente chegou, eu tinha reservado o quarto desde de manhã cedo. A gente chegou e não estava disponível o quarto. A gente chegou 5 da manhã, todo mundo super cansado, não tinha o quarto. E aí eu comecei eu fiquei meio potente, eu sou bem potente. E aí eu conversei com a mulher falou, não tem outro quarto. E aí eu precisei usar meus poderes, assim. Falei bem sério com a pessoa e ela conseguiu colocar todo mundo num quarto. A gente tava com 3, e ela colocou todo mundo em um por Uau! 12 horas, por até a tarde. Uhum. E depois a gente saiu. E no começo eu tava assim, no controle, eu tinha uma expectativa, um julgamento, uma projeção de um monte de coisa, eu queria chegar e deitar e dormir, cada uma vai estar no seu quarto, vai poder relaxar para eu seguir aqui, para eu chegar bem. E a gente ficou todo mundo no mesmo quarto, as 7 pessoas. E foi incrível que a gente entrou nessa comunhão, todo mundo junto. Então foi o oposto do que eu imaginei que fosse. Então, na hora que eu liberei o controle, que eu falei, agora já tá aqui o que mais é possível, como eu posso me divertir com isso? Eu demorei uns 20 minutos, que no começo eu fiquei impactada com o que era a minha expectativa do real. Na hora que eu relaxei e deixei as ondas da sinfonia, do universo, o que o universo me trouxe, foi muito legal, que a gente ficou todo mundo no quarto, todo mundo entrou em comer com todo mundo tomou banho, todo mundo ficou junto, dormimos na cama, todo mundo junto, foi super legal. Ai, E, fantástico isso que você está trazendo, Carol. e teve Porque, E é isso, diga, diga. Não, Não, é diga. isso. Então, e teve esse não controle, esse relaxamento. E às vezes era um pedido que eu já tinha feito, como pode ser divertida essa viagem? Eu pedi, como eu posso ter uma viagem incrível, que a gente tenha comunhão com todo mundo. E talvez isso foi o que era requerido para a gente começar esse movimento assim. Fantástico isso. E assim, na sinfonia, né, tem tanto desse espaço de soltar e da gente realmente. No primeiro momento, quando você está naquela, né, solto ou não solto, né, tem uma coisa da gente fazer essa escolha, da gente realmente, sabe, ok, seja o que for, eu vou soltar. Só que você, na hora que solta, se descobre que, uau, você está amparado, você está cuidado, que o universo te apoia, que você não está sozinho ali. E isso tudo é muito diferente. É um convite para a gente, né, funcionar mais como a Terra, como o planeta, como o mar. O mar está aí, ele é o que ele é. Ele não se Sim, encolhe, ele se, né, recolhe a onda e lança a onda de volta, mas ele não vira menos. Ele é ele, não importa o que. A Terra, a mesma coisa. E a gente fica comprando tantas mentiras, vai tornando tudo assim tão significante, tão cheio de relevância com tudo, quando na verdade, hello, isso é relevante. né? Eu tenho 10 segundos para viver o resto da tua vida. Opa, como assim? E aí, de repente, isso te traz um senso de que tem muito mais coisa que você pode soltar. E nessa hora a gente abre o espaço para receber. E se o universo tiver coisas muito mais maravilhosas disponíveis para você do que você
Imagina. Então, assim, Sim. esse Taster Sinfonia vai ser todo sobre essas coisas. Uau, grandioso, sim. E é tudo que a gente acha que tem que ser como deve ser, e a gente se perde nisso, a gente, né, deixa de enjoy, de em alegria viver a nossa vida, que a gente tem um monte de ponto de vista, um monte de definição de como deveria ser a Colocar nossa vida, ao invés de ordem na isso, coisa, né? ao E invés de aí isso relaxar em mata. muitas coisas que estão sendo atualizadas, agora são pedidos anteriores que você fez. E você não é linear, gente. E que dança é essa? Como, né? Quando a gente está vivo, tem esse movimento, né? Tem o movimento, né, do coração, de quando eles medem né, nosso eletrocardiograma, tem esse movimento que parece uma onda constante, que sobe, desce, mais, menos. Quando você não está mais no corpo, tem o pi, é reto. E se você puder fazer dessa onda cada vez mais acústica, mais congruente com quem você é, no relaxamento, né? E poder receber o presente de estar aqui. Exato, Peça e sair receberás. exato, sair desse espaço de que é como se a mudança, o que quer que mude, o que quer que não esteja no teu controle, o que quer que não esteja devidamente ordenado, isso significa que algo muito ruim vai acontecer. Mas e se não tiver nada a ver? Assim, quando a gente olha, né, para os animais, eles estão tão, né, tão perceptivos com tudo que está ali à volta. Vai chover, vai ter seca, é hora de. Vem algum animal maior, é hora de ir para a toca. Eles simplesmente vão e seguem. E a gente complicou muito a nossa Muito. vida, quando na verdade, se a gente fluísse mais, talvez a gente estivesse criando muito mais, sendo mais feliz, mais presente, mais vivo. Que lindo, Né? sim. Fluísse mais, né? Deixar tudo fluir, né? Relaxar. Sim, E a sim. sinfonia é muito essa energia. A gente já tá aqui na sinfonia, né? Eu sei quando a Total. gente entra na onda da sinfonia que meu corpo relaxa, meu intestino relaxa. Eu sinto muito no gut, sabe? No meu abdômen. Essa energia é como se a gente estivesse fluindo e relaxando, tirando esse peso das nossas costas, esse controle maluco, né? De passar uma imagem, de ter tudo definido. É uma coisa que fica presa no maxilar, né? Assim, de você controlar, ao invés de você viver realmente, relaxar. E como um pássaro, voar, né? E indo com o vento, né? Exato, Fluindo. exato. E ter essa, né? Se for brincadeira, é brincadeira. Se for silêncio, é silêncio. Se for falando, é falando. Assim, não ter um. Sabe, não tem que ficar o tempo inteiro seguindo um determinado script, como se isso fosse ser uma garantia de alguma coisa que não é. Então, o Taster Sinfonia convida a gente a acessar isso. E esse Taster gratuito, né, esse primeiro que é gratuito, a gente vai fazer, vai ser na terça-feira, dia 22, às 8 da noite. E a gente vai colocar o link para esse Taster dentro do grupo WhatsApp. Então, eu coloquei o grupo WhatsApp aqui na minha bio, acho que deve estar também na bio da Carol. Aí você entra lá e entra no grupo e vem Sim, brincar com a gente. sim. E quantos milagres, quantas maravilhas, né? Quanto reconhecimento da mágica, de atualizar a leveza, né? O que que é o milagre, né? Muitas vezes é só atualizar, é mais simples do que a gente imagina, a leveza, a alegria de estar aqui, né? E você fala, uau, que coisa linda, que frequência alta, mas isso é o que está disponível para você? Nossa, Carol, você vai falando isso, nossa, a gente já está aqui Ah, não, numa viagem linda. tá, Você vai falando não. isso, aí já me vem assim, né? Essa coisa de. Essa coisa de. A gente acha que milagre é somente algo enorme, grandioso, aquela coisa arrasa quarteirão.
E às vezes a gente olha para as pessoas e fala: caramba, como é que fulano mudou, tá assim, o que, que a vida aconteceu? A gente acha que é uma coisa só. É um dia, é uma escolha, é um milagre, que pum, você fecha, abre os olhos e tá ali naquele conto de fadas. Mas e se o milagre for assim, sabe? Esse contínuo dessas pequenas coisas. E quanto mais a gente vai reconhecendo, mais se abre. Mais reconhece, mais se abre. Mais você abre para esses milagres, quando de repente você olha, a sua vida inteira está diferente. Que lindo, sim. É o nosso convite, É. pessoal. Peça Tá? que Comece em algum receberás. lugar. Peça que Uau, que receberás. delícia! É isso E para mim é aí. uma grande honra estar com a Norma, assim, só de estar com ela, meu corpo inteiro relaxa. Um Ai, presente, Carol, eu Norminha. digo É mesmo, demais. lindona, eu também amo estar com você. É, Eu amo quando a gente brinca junto e cria esses tasters ou o que for, sim. porque tem uma energia que se mostra aí que é Uau. muito É legal. como se ativasse Uau! todas as. A gente. Na verdade, está tudo já ativo. A gente perceber que está tudo ativo, né? É como você Exato, perceber fica tudo ali tudo isso. É acordada. como olhar para o mar, igual quando a gente falou no começo, e ver. Dá para ver o brilho, ó. Que tudo Dá, tá. lindo. O brilho, né? O brilho, que é nada mais do que o oxigênio, né? Se alimentando do sol, as moléculas, tudo sendo ativado. E se a gente puder começar a perceber tudo que já está ativado na gente, né? E esse espaço, e brincar com ele. E o que mais é possível? Ai, não vejo Então, a hora. sim. Então, até semana que vem, a gente tem o nosso encontro gratuito. E quem escolher, a gente vai ter 3 encontros. é, Eu apertei alguma coisa que brilha atrás de mim. Olha, eu não É. apertei nada. Olha que engraçado. Começou a brilhar o mundo atrás de A mim e eu gente não apertei falou em nada. brilhar, ele Que foi. Foi engraçado, é. brilhar. E a gente vai ter os 3 tasters de Brincando com a Sinfonia, peça que receberás ao longo do mês de abril, É né? final Finalzinho do mês de de abril, abril come- e maio, é. em maio, isso. E a gente Isso, vai mano. colocar. Tem na minha no link da minha bio, no da Norminha, no Linktree, o que mais é E você possível. pode mandar no direct pra gente, se tiver alguma pergunta, entrar no grupo chamado Brincando com a Sinfonia, aqui no WhatsApp, e falar com a gente, interagir, brincar, mudar, pedir, Sim, receber. receber. Peça e receberás, e o que mais é possível. Isso aí. Então, um beijo grande e a gente Ok, espera Carol, vocês. pessoal. Sim, e a gente se encontra lá. Que Tchau, delícia tchau. começar o dia Delícia. assim. O que mais é possível? Continuar o dia. Lindo, Um beijo, Norminha. Carol. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.